O indivíduo solipsista, anárquico, egótico, não se apercebe desses valores. Ele vive só, digamos, centrado no seu egoísmo e no seu egotismo pessoal. O grande filósofo Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão muito importante, e até com certo glamour no mundo contemporâneo, a juventude gosta do Nietzsche. Nietzsche foi um indivíduo genial e se apercebeu de uma coisa. Ele diz, já no século XIX, Nietzsche disse isso, que a civilização burguesa iria avançar para o beco sem saída do niilismo. E o que vem a ser o niilismo? A ausência de sentido na vida, o vazio. Então, esse indivíduo que perambula por aí, esse indivíduo anárquico, individualista, egótico, está vazio. Está vazio. É uma vítima do niilismo. E esse indivíduo não se apercebe dos nexos comunitários e dos valores comunitários. Onde vive quem? O direito. O direito, então, é a expressão normativa dos valores que devem organizar a vida social, a vida comunitária, fundamentado em quê? Na solidariedade, na liberdade e tal. O indivíduo solipsista, anárquico, egótico, não se apercebe desses valores. Ele vive só, digamos, centrado no seu egoísmo e no seu egotismo pessoal. Ele está desconectado com os valores comunitários. E evidentemente que numa sociedade onde a grande maioria é isto, portanto, uma sociedade que Nietzsche previu, que desaguaria no niilismo, sociedade niilista, não viabiliza que floresça dentro dela o direito, porque o direito não pode existir num mundo assim. Portanto, então, aqui está a resposta da nossa manifestação inicial. O direito não está no anarquismo. O direito não está no anarquismo. E também não está no seu oposto, no coletivismo massivo. Esse é um outro perigo que nos ameaça. Então, vejam, essas minhas considerações aqui sobre o sujeito solipsista, anárquico e vazio, individualista e egótico, todos entendem. É só dar uma olhada aqui no nosso mundo contemporâneo. E, nesse contexto, emerge um outro perigo que ameaça as democracias no mundo todo, que é o coletivismo massivo. O coletivismo massivo também aniquila o ser humano, aniquila o homem, com uma heteronomia opressora. O que significa isso? A imposição de um poder que mata a individualidade e, portanto, aniquila, sufoca, pisoteia a liberdade do ser humano. E sem liberdade, então, também o direito não existe. Não há direito onde não há liberdade. Portanto, o direito não está no anarquismo, no vazio anárquico, e também não está no coletivismo opressor. Onde é que está o direito, então? E onde que ele pode florescer? O direito só pode florescer e desabrochar numa sociedade onde o ser humano viva e seja respeitado como pessoa. Como pessoa. Numa relação humana, numa comunidade em que os valores transformados em norma, fundamentados em valores comunitários que devem fundamentalmente respeitar o quê? A dignidade ética da pessoa humana. O anarquismo não vislumbra isso e o coletivismo muito menos, é sufocado. Então, por isso que eu disse que o direito não está no anarquismo e o direito também não está no coletivismo. Onde ele está, então? Agora vamos aproveitar a sequência da nossa reflexão para falar um pouquinho do direito e, digamos assim, onde está o seu habitat. Então, superados os dois extremos, tanto
do individualismo anárquico e egótico do nosso tempo, como também do coletivismo massivo. É, como deve se estruturar uma ordem de direito, uma ordem jurídica verdadeira? Ora, a primeira coisa, ela deve negar esses dois extremos, né? E deve se constituir, então, numa ordem social de integração axiológico-normativa, isto é, de uma normatividade congregadora que expressa os valores comunitários. Né? Os valores comunitários, digamos assim, democráticos e universais no âmbito daquela comunidade. Né? Mas aí emerge a pergunta: como conciliar essa integração comunitária num contexto de indivíduos autônomos? Essa é uma grande dificuldade que compete ao direito. Como viabilizar isso sem, digamos assim, oprimir, né? Numa organização social muito densa, que tende a oprimir a individualidade, e o outro extremo, que é uma organização frouxa, que tende a desagregar a integração comunitária e até conduzir para um perigoso caos desagregador. A ordem que institucionaliza o direito, ela não deve ser muito densa e também não deve ser frouxa. Ela deve ser uma ordem que se fundamenta em que critério? No critério da liberdade. Né? A liberdade. A liberdade pressupõe o respeito de todos os seres humanos, fundamentado na dignidade ética da pessoa humana. Esse é o fundamento do direito. De um filósofo alemão, Arthur Kaufmann, a pessoa, o sujeito ético, a pessoa humana, ele só se reconhece num contexto em que todos o reconhecem como pessoa e que ele reconhece os outros como pessoa. Como disse também o filósofo Levinas, eu devo reconhecer a priori todos os seres humanos como pessoa, isto é, tendo a consciência de que cada rosto humano é o rosto de uma pessoa humana e que, portanto, deverá ser respeitado. Então, a ordem jurídica, ela só pode existir nesse contexto, num contexto em que a institucionalização comunitária tenha como fundamento a liberdade, mas também uma liberdade com responsabilidade, né? Onde todos respeitam os valores jurídicos, e esses valores jurídicos que expressam uma normatividade, um dever ser, diante do qual eu tenho direitos, mas também tenho deveres comunitários, né? E esses deveres comunitários que devem ser, digamos assim, comuns a todos aqueles que convivem nessa ordem social, que, sendo uma ordem jurídica, deve respeitar a integridade ética de todos os que nela convivem. Então, para que isso aconteça, para que o direito possa existir, possa surgir, possa florescer, possa existir no contexto comunitário e histórico, deve-se superar tanto o individualismo anárquico como o seu contrário, o coletivismo massivo, que também é opressor e nega a condição ontológica do ser humano. Eu me permito dizer que vislumbro essa possibilidade numa ordem democrática. Volto a reafirmar que o direito só pode existir no contexto cultural de uma ordem democrática, onde se respeita a dignidade ética da pessoa humana.